Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Thiago Dantas e nessa série de vídeos de modelagem de dados vamos continuar falando agora sobre tabelas normalizadas e tabelas desnormalizadas. Se essa dúvida também é sua, vem comigo. Passando aqui um pouco na parte teórica. Então, o que é normalização? A forma normal, ou também conhecido como forma de code, você vai fazer 3 transformações no seu banco de dados, onde você vai dividir, onde você vai quebrar essas tabelas em tabelas menores. E vai utilizar o modelo de entidade de relacionamento. Então, como vai ser? Na primeira forma normal, nós não podemos ter registros multivalorados. E entre a segunda e a terceira, a gente precisa tirar tudo aquilo que são atributos que não têm o vínculo com a chave primária. E deste resultado, nós vamos criar 2 tipos de tabelas, que são as tabelas fato. A tabela fato, para que ela serve? Ela serve para a gente registrar os eventos que acontecem. Então, todos os eventos que acontecem dentro do nosso BI, dentro do nosso objeto de estudo, você vai registrar numa tabela. Em seguida, a gente vai ver um exemplo relacionado a notas fiscais. Então, quais são alguns exemplos aqui que nós utilizamos para tabelas fatos? Então, vendas de uma loja, você vai ter movimentação de um estoque, apontamento de não conformidade de um processo, listagem de contratações e etc. Depois, nós vamos ter a tabela dimensão. E a tabela dimensão, o que ela faz? Ela faz o detalhamento das entidades que nós estamos utilizando. Então, aqui nós temos alguns exemplos. Então, dados do cliente que está comprando. Então, toda vez que a gente vai numa loja, o cliente diz assim, você não quer fazer um cadastro? Esse cadastro é a criação da tabela de clientes, né? De dimensão clientes. Então, quando você tem detalhe do produto vendido, você tem uma tabela onde você tem lá a dimensão produtos. Detalhe de produção, de onde foi encontrado defeito, por exemplo, informações sobre aquela célula e data de contratação, dia da semana, se tem filho ou não. Então, quando aí ele vira uma dimensão funcionários. Então, vamos dar uma olhada direto numa tabela que talvez fique mais fácil para a gente entender. Então, se a gente observar nessa tabela aqui, nós temos um campo de data, um campo de ID de nota fiscal, ID loja, nome da loja, local, produto, marca, preço, unitário, quantidade e total de nota fiscal. Então, se a gente olhar essa tabela, a gente consegue ver algumas informações interessantes. Então, lembrando lá das aulas anteriores, o que a gente mostrou? Que isso aqui é uma chave primária. O número da nota fiscal é uma chave primária. ID loja, nome da loja e local, ele é informações sobre a loja. Então, isso aqui são informações info sobre a loja. Produto, marca e preço unitário, isso aqui é info sobre o produto, ok? Então, olha só, o que a gente vê de problema? Toda vez que eu tenho aqui saber o nome do local da loja, eu tenho um conjunto de dados aqui em cima de mim, então vocês podem ver que eu estou fazendo um PROC-V nessa região aqui do lado. E aí eu trago a localidade. Por que isso é problema? Toda vez que eu escrever loja 1, que é o ID1, eu estou repetindo isso aqui. Ó. Isso aqui é uma repetição. E repetição é ruim. Por que eu vou repetir algo, sendo que eu poderia ter uma tabela separada já com essa informação? Aqui também, ó, eu tenho um conjunto de tabelas que vão se repetindo. Isso é um problema, porque eu estou usando cada vez mais espaço do meu banco de dados. Então, o que a normalização nos diz? Que eu tenho que fazer essas quebras, que eu tenho que trabalhar essas quebras para poder ter um modelo mais performático. E isso é algo que a própria Microsoft nos indica. Se a gente olhar aqui direto no portal da Microsoft, olha lá, ó, descrição de noções básicas sobre normalização, super recente, ó, 12/10/2022. Então ele fala que a normalização é o processo de organização de dados de um banco de dados, inclui criação de tabelas, estabelecimento relações de tabelas de acordo com regras projetadas. Aqui, formulário normal. Primeiro formulário normal, que são as transformações de code. Elimine grupos repetidos em tabelas individuais. Foi o que eu mostrei para vocês, que está lá repetindo. Crie tabelas separadas para cada conjunto de dados relacionados. Identifique cada conjunto com uma chave primária. Então, vamos fazer aqui. Então, vou pegar esse conjunto, vou pegar completa a tabela e deixar uma abinha separada, tá? Então, copiei aqui. Vou colocar aqui. Só colar valores também. Beleza.
Então, qual que é o desafio aqui? Eu preciso tirar aquilo que não é dependente da chave primária nota. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou separar essa tabelinha aqui do lado e vou pedir para remover duplicatas. Porque lembra, não pode ter repetição dos outros atributos. Então, olha só, eu tenho só 3 lojas. O que eu faço agora? Eu posso remover essas colunas e fazer um vínculo através da chave primária. Então, eu vou fazer um vínculo lá no Power BI, vocês vão ver depois. Estou fazendo um vínculo entre esse campo ID loja. Vou colocar numa corzinha diferente aqui, ó. ID loja com ID loja, beleza? Então, matei todas aquelas colunas de repetição. Agora, eu vou fazer para produto. Só que para produto tem um problema de modelagem. A pessoa não criou a chave primária. Tem problema, a gente cria. Então, vou colocar aqui, vou fazer de novo o processo de remover duplicatas. Remover duplicatas e beleza. E vou dar uma ID para cada um. Então, vamos pegar aqui só para copiar a cor. Então, ID produto. Esse aqui vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E agora eu adiciono aqui do lado. Faço o ID prod. Aqui nós vamos precisar juntar 2 campos. Porque eu tenho repetição de leite com ABC e repetição com leite com FGH, que são coisas distintas. Então, neste caso, para corrigir, nós vamos precisar fazer aqui uma chave conjugada entre leite e a marca. Vou fazer isso aqui. E aqui também na nossa tabelinha eu vou fazer a mesma coisa para ter uma chave conjugada que vai ser nossa chave primária para poder fazer o PROC-V. Então, beleza. O que eu vou fazer agora? PROC-V aqui. Vou pegar esse conjunto de dados, arrasto até o que eu quero, F4, ponto, vírgula 2, ponto, vírgula 0. Se tiver uma dúvida de PROC-V, volta lá na pastinhas de curso do Excel, que lá tem ensinando PROC-V. Então, vou copiar e colar este aqui. E agora eu posso tirar essa coluna. Então, agora essa aqui também e essa aqui também. E essa e essa. Então, aqui a gente já pode tirar essa coluna que a gente usou como referência, também como auxiliar, e fazer o vínculo com este campo e este campo. É exatamente isso que a gente faz no Power BI, pessoal. A gente transforma tudo aquilo que não é dependente da chave primária para poder reduzir a reutilização, né, a repetição de campos. Então, nomes específicos. Vamos deixar aqui, ó. Tabela onde os eventos acontecem. Tabela fato. Essa aqui. Então, todo evento de venda acontece nessa tabela. Essa outra tabela é uma tabela dimensão, porque ela detalha a informação de loja. E essa aqui de baixo vai ser uma tabela dimensão também, só que dimensão produto, porque ela detalha a dimensão do produto. Legal? Relembrando os nomes. Cada coluna é um atributo. Esse aqui é atributo de nota fiscal, esse aqui é atributo loja, esse aqui é atributo da dimensão produto. Chave primária da tabela fato. E esses outros aqui, ó, quando eu uso uma chave primária numa tabela fato, que é o de uma outra tabela, a gente chama isso de chave estrangeira. Então aqui ali é a chave primária. Dentro dessa tabela é uma chave primária. Só que dentro da outra tabela, lá na tabela fato, a gente vai chamar de chave estrangeira. Ok? Então aqui também, tabela fato, perdão, tabela dimensão, produto, eu estou usando aqui uma chave primária. Então esse ID é uma chave primária, ou uma PK, né, de primary key. Quando eu uso essa chave primária aqui no ID de produto, ali eu estou usando uma chave estrangeira, tá bom? Então, são esses conceitos, chave primária, chave estrangeira e tabelas fato. Este processo de juntar, de fazer a quebra tudo em tabela, esse processo de fazer a quebra de uma tabela que não chega para a gente normalizada, então a gente chama de tabela desnormalizada, e transformar em tabelas normalizadas é o que a gente chama de normalização. E para fazer isso a gente segue esses 3 passos das formas normais. Então fiz lá, primeiro forma normal, também já fiz
a segunda forma normal, que é crie tabelas separadas para o conjunto de valores, e depois elimine os campos que não dependem da chave primária. Então ali no fim eu já fiz todas as transformações. Tudo bem? É normal a gente fazer toda essa transformação no Power BI. E há modelos que a gente deixa de utilizar toda a normalização e trabalha com uma tabela meio híbrida, que não vai estar na terceira forma normal. Nós vamos ver alguns exemplos em seguida para demonstrar para você qual é a forma correta de utilizar o processo de normalização. Então nesse vídeo a gente fica por aqui, logo a gente volta com outros vídeos dessa série. Até logo!